Bom dia a você que nos assiste em mais uma live do CENIB Sul. Hoje falando sobre um dos temas mais polêmicos da história da teologia, que é a teologia da salvação, ou nome técnico disso, soteriologia. E hoje vai ser a primeira de uma série de 3 lives onde a gente vai falar sobre uma proposta intermediária entre o calvinismo e o arminianismo. Isso mesmo, é um tema que muita gente pesquisa a respeito e a gente nessa primeira live vai falar especificamente sobre o calvinismo. Então o plano é a gente falar sobre calvinismo hoje e analisando no que ele acerta, no que ele erra teologicamente, quais textos ele interpreta bem, quais textos ele interpreta mal. Na live que vem sobre arminianismo, a gente vai fazer essa mesma abordagem sobre quais textos os arminianos tendem a interpretar bem e quais textos eles tendem a interpretar mal. E na live a gente vai, enfim, né, abordar a nossa proposta, que não é nem calvinismo nem arminianismo, é uma proposta intermediária. Então, para conversar com a gente, está aí o Matheus Rett, Direto de Belo Horizonte hoje. direto de Belo Horizonte, um cenário diferente aí, Roupa diferente, cabelo meio cabelo de... avacalhado, de volta à terra suquinho, natal. suquinho de uva aqui para acompanhar o seu Pra whey dar um up. protein, Não, hoje eu tô de ó, café, Matheus. queijinho Minas. Queijo de Minas, eu ia perguntar o que que era, se era um tofu. Parece. Parece queijo de Minas. Então, Matheus, vamos discutir esse tema espinhoso hoje, calvinismo. Vamos. Dá para dizer que é um dos temas mais polêmicos da história da teologia? Cara, não sei se o mais polêmico da história da teologia, porque no começo o pessoal pegava muito, principalmente a questão da natureza de Deus, né? Uhum, E ele chegava até a se agredir fisicamente uhum. nos concílios por causa disso, se Jesus é Deus, se era homem, se existia Ah, trindade, não isso existia mesmo. trindade. Ali eles se pegavam para valer. Uhum, Talvez abaixo, depois desses concílios, talvez uhum, pós-reforma protestante, tenha sido o mais polêmico, que uhum, mais gera até desgastes e acabou criando linhas diferentes de uhum, igrejas, né? uhum, Então eu acho que ele poderia estar aí em segundo lugar, talvez terceiro lugar, com uhum, certeza no pódio ele sobe. uhum. Então, da história recente da igreja pós-reforma é um dos temas mais polêmicos. É. Então, eu pensei em umas questões preliminares antes de a gente entrar na parte teológica propriamente dita, Matheus, porque eu vejo que muita gente, quando vai abordar esse tema, abordar esse debate de soteriologia, bom dia aí, Bruno, tem algumas atitudes que as pessoas têm geralmente. Uma delas é ceticismo. Tipo, os caras vão discutir uma coisa que já tá, o martelo já foi batido há muito tempo, é uma tradição muito antiga, não tem como trazer uma novidade sobre esse tema que já foi discutido há séculos por teólogos, sabe, de grande renome. Então, uma primeira atitude que as pessoas têm a esse tipo de discussão é esse ceticismo à novidade, alguma discussão que não é, que está um pouquinho fora das tradições mais populares. Uma Uhum. outra atitude que eu percebo nas pessoas é uma tendência meio clubista, vamos dizer assim, do pessoal não discutir os textos em si e não se ater a interpretar qual é a melhor interpretação dos textos, mas ao invés disso ficar trocando deboches, fazendo provocações, ironias, ver quem é mais mordaz, entende? A discussão não progride intelectualmente, fica só numa troca de provocações. E uma terceira atitude é que isso aqui é uma coisa inútil, que isso aqui são discussões vãs sobre teologia que não produz muito fruto ou que não leva a lugar nenhum, não tem um efeito prático. Mas eu acho que a gente tem boas razões para discutir esse tema, Matheus, não só porque o calvinismo, o arminianismo, essa questão da soteriologia implica em ações práticas na vida dos cristãos. Eu mesmo já vi isso acontecer e a gente pode comentar mais adiante conforme a gente for avançando na discussão,
Como também é uma questão que leva vários cristãos à crise de fé, né? Eu já conheci pessoas, pessoalmente, que quando conheceram, começaram a estudar calvinismo, tiveram uma pequena crise de fé pessoal. E como eu coloquei ali na enquete que a gente fez aqui no seminário, mais de 80% das pessoas já procuraram uma via intermediária entre calvinismo e arminianismo. Então, Uhum, isso mostra que bastante gente já se preocupou com essa questão. Então, uhum, eu acho que a gente tem bons motivos aí para discutir isso mais a fundo. uhum. Então, Matheus, vamos seguir o nosso plano aqui e começar a primeiro dizer o que é esse tema que a gente está discutindo, soteriologia, teologia da salvação, né, que inclui daí essas perspectivas calvinismo, arminianismo. O que é esse tema, essa área da teologia, do que ela trata? Assim, ó, grosso modo, ela vai tratar especificamente da maneira como Deus faz para salvar a gente do inferno, né? Então, todos os pontos de soteriologia partem do princípio de que Deus criou o mundo bom e o homem bom para esse mundo bom, para viver uma vida boa. O homem pecou, por causa do pecado, ele se separou de Deus e isso gerou morte para ele, não só a morte física, como a separação de Deus e a morte eterna. E Deus providenciou uma forma de poder salvar o homem, de poder resgatar o homem do inferno, da morte física, das consequências do pecado. E o meio que Deus escolheu para fazer isso é que passa a ser debatido dentro de soteriologia, quando você tem a posição A ou B ou C a respeito disso, é uma tentativa de entender qual que é a relação de Deus com o ser humano que pecou e até onde o ser humano que pecou consegue resgatar alguma coisa ou consegue participar da sua própria salvação ou consegue entrar em sinergia com Deus ou não, vem somente de Deus essa ação, então, que é a monergia, né? O monergismo vai falar sobre isso. Então, essa é aonde a coisa vai ficar gravitando, né? E aí nós temos vários textos bíblicos que trabalham isso, que a Bíblia, obviamente, como é um livro que é escrito principalmente para falar sobre salvação, né? Esse é o tema central da Bíblia, que é como que Jesus, vindo ao mundo, nos traz salvação. Então, o Antigo Testamento constrói para isso, e o Novo Testamento constrói a partir disso. Logo, a Bíblia vai tocar nesse tema frequentemente. Ela vai falar constantemente, ela vai girar e vai chegar em algum momento que vai falar, então, você será salvo assim, ou você pode ser salvo assim, ou Deus fez isso aqui para você ser salvo. E aí, esse tema da soteriologia acaba aparecendo. Uhum. Né? E como Então, você falou muito bem, a maneira como a gente acredita nisso influencia algumas atitudes que nós vamos ter, né? E como que eu vou me relacionar com isso, que comportamento eu vou adotar. E aí eu acho que é aí que reside a importância da gente entender melhor esse tema, né? então, a Bíblia, ela em diversos momentos, com diversos textos, ela trata da questão de como a salvação ocorre. E aí, arminianismo e calvinismo são diferentes perspectivas de interpretação desses textos, onde a Bíblia trata desse assunto. Exatamente. E o calvinismo, então, como é que a gente pode explicar do que se trata o calvinismo, ou qual é a perspectiva que ele dá para essa questão da salvação? Bom, a perspectiva do calvinismo, tanto o calvinismo como o arminianismo, eles se estruturam em 5 pontos, né? Eles vão trabalhar dentro de uma progressão aonde começa na questão do homem caído, o que é que acontece, e conclui com a possibilidade ou não dele perder a salvação passando pela salvação, né? Então, Uhum. o homem está, Deus aparece, intervém de alguma maneira
e conclui com... O pessoal fica ligando na hora. Conclui com se Deus vai conseguir, se o homem ele conseguiria abrir mão disso ou não, caso ele tenha sido salvo ou não. Né? O calvinismo ele começa com a ideia, ponto que vai ser chamado de depravação total, ele começa com a ideia de que o pecado afetou todas as áreas da vida humana, as suas emoções, a sua vontade, a sua mente, o seu corpo. Isso reduziu o homem a uma condição de totalmente depravado ou totalmente incapaz de qualquer bem ou de qualquer boa escolha, porque agora todo o ser dele conduz ele para o mal, todo o ser dele conduz ele para longe de Deus, e consequentemente ele não teria livre-arbítrio mais para escolher Deus ou escolher a salvação. Ele não seria capaz de, por si só, com o seu próprio ser, o seu próprio sentimento, falar assim, não, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais ficar afastado de Deus, eu não quero mais o pecado, eu reconheci que isso aqui é mal, eu vou me voltar para Deus. Né? E aí, consequentemente, sem livre-arbítrio, por estar totalmente depravado, ele só poderia ser salvo a partir de uma intervenção direta de Deus. Se Deus fizesse alguma coisa muito específica para a salvação dele. Então, essa é a doutrina da depravação total. E ela é uma resposta àquilo que era o primeiro ponto do arminianismo, que é a ideia de livre-arbítrio. Então, ela lida com essa questão. O ser humano consegue escolher o bem e a verdade e Deus por si só ou não? Ou ele é incapaz disso? O calvinismo vai dizer não. Ele é totalmente depravado. Então, esse é o primeiro ponto do calvinismo, é a depravação total, e daí segue logicamente os outros 4 pontos. Segue os outros 4 pontos. Eu vou dizer que, sim, que logicamente não. Porque eu acho que como a gente vai explorar mais para frente, a depravação total, o fato do ser humano estar nessa condição, não necessariamente extrai dele qualquer capacidade de participação na salvação. Né? E aí eu acho que quando a gente abordar ali a terceira vez, a gente vai poder ver isso aqui de uma maneira um pouco mais clara. Então a ideia é, pensando aí no calvinismo, o ser humano completamente incapaz de escolher qualquer bem, toda a raça humana está destinada ao inferno nesse primeiro momento, toda ela então merece o inferno, destinada não, ela é merecedora do inferno, né? Então Deus incondicionalmente, ou seja, sem que o ser humano apresente alguma condição que Deus fale assim, aquele ali foi um pouco melhor, ou esse aqui tem um coração menos mau, ou não, sem qualquer possibilidade do ser humano apresentar uma condição para Deus, Deus vai lá e escolhe, elege quem é que ele vai salvar. Né? Então é o segundo ponto, que é chamado de eleição incondicional. Então, todo mundo, por sua escolha, rebelou-se contra Deus e está indo para o inferno, já que toda a sua capacidade de escolher é escolher se afastar de Deus. Então, dos que estão indo, Deus escolhe alguns para poder salvá-los. E é importante a gente frisar esse pedaço aqui, porque, no meu ver, injustamente, o calvinismo ele sofre ataque no sentido de tentar fazer parecer que é como se Deus estivesse escolhendo pessoas para ir para o inferno. Né? E isso não é verdade. Deus não escolhe pessoas para ir para o inferno. As pessoas estão indo por sua própria escolha, por sua própria decisão, por sua própria vontade e depravação, e Deus escolhe algumas pessoas para salvar. Né? Então não é que ele é ruim com alguns, escolhendo eles irem para o inferno. Ele é bom com alguns, livrando eles da condição da sua escolha inicial. Né? Então, apesar de eu não ser inteiramente calvinista, eu acho que é injusto o ataque que às vezes o arminianismo faz ao calvinismo, quando ele tenta fazer parecer o calvinismo ser mau. Né? O calvinismo não é mau.
Ele é bom, só que ele é bom com alguns, né? Essa é a ideia que vai trabalhar. Uhum. Então Deus escolhe essas pessoas, e aí, quando ele manda Jesus morrer, né? Ele manda Jesus morrer por essas pessoas que ele escolheu. E aí vale lembrar assim, Deus não vai escolhendo, eu nasci, aí Deus dá uma olhada, tá bom, eu vou escolher o Mateus. Ele fez essa escolha antes da fundação do mundo, na perspectiva calvinista, né? Então Deus, antes de criar o mundo, já sabia que o ser humano ia pecar, e ele já escolheu, já sabia que todos iam nascer, e quem seriam todos os seres humanos, ele já escolheu quem ele iria salvar e quem não iria salvar. Tá? Então não vai sendo à medida que as coisas vão acontecendo. Então, para esses que ele escolheu salvar, ele envia Jesus. É o terceiro ponto, que é expiação limitada. Ou seja, Jesus morreu pelos salvos, ele morreu pelos eleitos, ele não morreu por todos os homens. Né? Então, o calvinismo, ele vai falar assim, que o sacrifício ele foi suficiente para todos, mas ele não foi eficaz para todos. Ou seja, Jesus teria capacidade de morrer para todas as pessoas, né? Mas ele morre só pelos salvos, só pelos eleitos. E aí a expiação dele é limitada. Isso é uma perspectiva que ela tem uma correspondência interessante com a ideia do universalismo, né? Porque a ideia é que se Jesus morreu por todos os seres humanos, então todos seriam salvos. Né? Então, e aí você vai ter uma tentativa de frear essa outra ideia de que nem todos serão salvos. Tá? Então, Jesus morre pelos salvos, né? E aí, quando ele se sacrifica pelos salvos, isso em um determinado momento da história, ele vai morrer e expiar o pecado dos salvos. Aí, no momento em que eu nasci, você nasceu, pessoa do século XIX nasceu, do século XXII a nascer, etc., Deus interfere na história da vida dessa pessoa. Tá? Então eu estou vivendo a minha vida, eu pequei, eu estou totalmente depravado, incapaz de qualquer bem, eu não consigo mais me aproximar de Deus por minha própria situação. Por quê? Lá atrás, antes da fundação do mundo, Deus me elegeu, me escolheu, me predestinou incondicionalmente para a salvação. Porque no ano 30 do nosso tempo, Jesus morreu por mim. Especificamente, no momento em que eu estou caminhando na história, aqui, incapaz de escolher aceitar Jesus por minha própria condição, Deus interfere na minha história através do Espírito Santo e me oferece a graça da salvação. Me oferece o favor da salvação. E essa graça, ela é irresistível. É impossível para o eleito escolher não aceitar a graça. E aí esse é o quarto ponto do calvinismo, que a graça é irresistível. Então, alguém pregou o evangelho para mim, eu vi na televisão, eu estava lendo a Bíblia, a mensagem do evangelho, e aí o Espírito Santo, num determinado momento da minha vida, faz aquela mensagem que chegou até mim fazer sentido, a minha mente é iluminada, e aí eu aceito Jesus, ou Jesus me aceita, e eu vou, a partir desse momento, ser salvo na história, embora eu já estava predestinado à salvação desde sempre. Nesse momento da minha vida, eu sou alcançado pela graça dele, e eu não consigo dizer não. Tá? Então, de novo, ele só vai oferecer essa graça para os eleitos, para aqueles que ele, antes da fundação do mundo, escolheu salvar. Essa graça, ela preenche a minha vida, ela começa a conduzir os meus passos, ela começa a me levar a caminhar rumo à vontade de Deus, e como ela é irresistível e eu já estou eleito, uma vez que eu sou salvo, eu estou salvo para sempre. Isso é
o quinto ponto, que é a perseverança dos santos. Ou seja, os santos, os salvos, eles jamais desistirão da sua salvação ou farão qualquer coisa que implique na perda da sua salvação, já que não lhes pertence escolher não ser salvo mais. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, é a maneira que essa formulação é mais conhecida, e pronto, eu estou selado, estou garantido, o Espírito Santo está comigo e eu serei salvo eternamente. Então, esse caminho, você vê assim, ele começa na rebelião do homem, transcende a história humana, porque ela é antes da fundação do mundo, entra na história num ponto específico onde Cristo vem, é efetivada na história pessoal de cada salvo e dura para sempre. Os que não são salvos, os que não são eleitos para a salvação, eles vão seguir a sua vida aqui na Terra, caminhando de qualquer forma até a sua condenação, no final das contas. Então, todo mundo nasce, dentro da perspectiva do calvinismo, todo mundo nasce ruim, sem nenhuma perspectiva ou chance de, por sua própria escolha, tentar buscar Deus. Deus soberanamente escolhe alguns para, de maneira irresistível, eles chegarem a Deus. E não importa o que eu tenha feito, Deus não olha para nada das minhas ações, Ele simplesmente escolheu antes da fundação do mundo e aquilo vai acontecer. E quando acontecer, se eu sou um eleito, eu vou ser salvo até o fim. Deus vai dar um jeito de me fazer perseverar na fé. E aí, então, se Deus faz tudo isso, a gente tem uma pergunta do Jonatas aqui. Como Deus, podendo salvar a todos, Ele não escolhe salvar a todos? Ele falou que houve bastante essa pergunta. Dentro da perspectiva calvinista. A ideia nesse sentido é que a justiça de Deus também precisa prevalecer. E a justiça de Deus implica na questão da perdição dos pecadores. Então, Deus ele queria que todos fossem salvos e não pecassem, né? O ser humano pecou, Deus ele é um Deus justo, então ele vai aplicar a sua justiça, mas como ele também é um Deus misericordioso, ele escolhe retirar alguns dessa condenação eterna, ou da justa aplicação da sua ira sobre os pecadores. E isso é a soberana escolha de Deus, faz parte da soberania de Deus, aquelas coisas que ele sabe porque ele decide isso. Um mistério. Um texto que vai trabalhar isso bem é aquele texto de Efésios 1 que fala, né, ele fez isso pelo beneplácito da sua vontade, né, porque ele quis. Então ele vai lá e escolhe alguns para usar de misericórdia. Mas ele é justo, ele também precisa aplicar a sua justiça para outros. O Rubens... Essa explicação ela não valeria só para o calvinismo, ela também valeria para o arminianismo, para qualquer outra corrente. Porque Deus, se ele quiser, ele pode salvar todo mundo, né? Está debaixo da decisão dele, então, independente da vertente teológica, essa pergunta pode ser feita também. Interessante destacar isso. O Rubens aqui destacou também que alguns calvinistas creem na dupla predestinação, que Deus não predestina somente alguns para o céu e aí o que sobrou acaba indo para o inferno, mas que ele predestina duplamente as pessoas para o céu e predestina os outros para o inferno. Então, o calvinismo isso que ele tem vertentes, assim. Isso que eu expliquei, ela é a vertente mais comum, que é o chamado de infralapsarianismo. Tá? O supralapsarianismo, que é uma vertente mais radical do calvinista, e é essa ideia de que Deus predestina pessoas para ir para o inferno. Então, que Deus predestinou Adão para pecar. Então, essa ideia mais radical diz que já no Jardim do Éden, Adão não tinha livre-arbítrio. Deus coloca a árvore lá, predestina o Adão a pecar, para que o homem pecando, Deus pudesse mostrar a bondade dele, já que se o homem nunca tivesse pecado, Deus não poderia mostrar a bondade dele. Então, consequentemente, alguns Deus predestina para o inferno e outros Deus predestina para o céu. É uma vertente mais radical, é uma linha
menos aceita, nós temos menos calvinistas que É o frequentam essa. hipercalvinismo que eles falam. Usa como hipercalvinismo também, o nome técnico é supralapsarianismo. Uhum. Ela é uma vertente que existe, mas não é muito frequentada, né? Ela é de um pessoal assim, mais radical do calvinismo, para ter essa ideia. Uhum. O Rubens também comenta aqui da graça comum, que seria uma graça não salvífica, mas que atua nos incrédulos também. Quando a gente vê um médico fazendo bem, os médicos estão produzindo aí a vacina do Covid, todas essas coisas boas que os incrédulos fazem seria a graça comum. Esse Porque, é porque como é que funciona? Dentro dessa ideia da depravação total, o homem não seria capaz de fazer bem nenhum. Ele não seria capaz de nenhum ato bom. Então, para que o ser humano não rebentasse com tudo, não destruísse o planeta inteiro, não se matasse e se extinguisse, né? Deus derrama uma graça comum a todas as pessoas. É aquela ideia que Jesus vai falar que Deus faz chover sobre bons e maus e faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Ele derrama uma graça comum que freia esse comportamento totalmente depravado do ser humano para que o ser humano tenha lampejos de graça, de bondade, de boas ações. Mas isso também acontece porque Deus derrama graça sobre o mundo. Não vem do ser humano. O ser humano não consegue, ele sozinho, acordar de manhã e falar assim, vou fazer uma boa ação para alguém hoje. Né? Mesmo o ímpio, que não será salvo, essa graça não salva, né? Porque a salvação não vem pelas boas obras das pessoas. Então, mesmo aquele que não será salvo, ele recebe uma porção dessa graça comum para poder ser uma pessoa decente, né? Não ser um psicopata, serial killer a vida inteira, o tempo todo. Uhum. O Cláudio Albuquerque aqui falou que escreveu um livro sobre a perspectiva oposta, o arminianismo, ele que acha difícil conciliar a linha calvinista com o relato escriturístico. Daqui a pouco a gente vai fazer uma análise mais... A gente está expondo o que é o calvinismo nesse primeiro momento e daqui a pouco a gente vai fazer uma avaliação do que a gente acha que ele acerta ou erra na questão de interpretação bíblica. Mas antes de a gente entrar nisso, Mateus, é agora que a gente já entendeu do que se trata o calvinismo, a gente pode comentar que implicações ele tem na vida comum, prática do cristão e da igreja. Né? Eu, por exemplo, quando eu já frequentei igrejas mais calvinistas, eu ouvi as frases mais ou menos assim, que a gente não precisava ter uma ansiedade tão grande em evangelizar, porque a gente estava comentando sobre, sabe, essa questão da urgência de tentar evangelizar e alcançar mais pessoas. E o cara calvinista jovem ali me falou que a gente não precisava ter tanta ansiedade assim por evangelizar, porque no fim das contas as pessoas já estavam eleitas. Então Deus ia agir de alguma forma, a gente podia relaxar um pouco mais e simplesmente pregar o evangelho, que de alguma forma o Espírito Santo ia fazer o trabalho de tocar no coração das pessoas. Por mais que eu ouça vários calvinistas negarem que o calvinismo induz a esse tipo de perspectiva, me parece que é uma conclusão lógica. Pensar que se está todo mundo incondicionalmente eleito, a gente não precisa ter tanta ânsia, assim, tentar evangelizar as pessoas, porque de algum jeito Deus vai alcançar elas. Não tem uma lógica nisso, Matheus? O que tu acha? Tem, na prática, quando a coisa vai para a prática, às vezes vai acontecer isso também. Porque assim, ó, que a gente precisa entender, assim, uma coisa é como a doutrina é formulada e ensinada na academia, no seminário, numa aula de teologia, com uma pessoa que crê profundamente nessa ideia, mas também ama a Deus de todo o coração e tenta, de alguma maneira, obedecer a Deus. O que é a ideia do calvinismo? Tá? É que se você foi salvo e foi predestinado para a salvação e a graça irresistível te alcançou, se isso aqui aconteceu com você, consequentemente você vai obedecer a Deus. E Deus mandou você pregar o evangelho para toda criatura, então você vai pregar o evangelho a toda criatura. Então a ideia, tá? A maneira como ele é construído, ensinado e explicado é essa. Então eu tenho grandes amigos
calvinistas de verdade, que são ferrenhos evangelizadores e plantador de igreja e se dedicam bastante à proclamação do evangelho. Agora, vamos dizer assim, na maioria das vezes, ou dentro do senso comum, quando isso cai na grande população cristã calvinista, na prática, esses pensamentos eles acabam surgindo, né? Então a pessoa pode falar assim, não, mas isso é a desculpa que o cara já estava querendo dar uma desculpa e aí ele pega isso aqui porque ele já não queria fazer mesmo. Ok, verdade. Mas se ele acredita nisso, ele pelo menos vai ter conforto na desculpa dele, né? Tem gente que queria também dar essa desculpa, mas não tem conforto na desculpa e acaba mesmo a contragosto fazendo, porque ele acredita que se ele não fizer vai dar tudo errado, que ele tem uma grande parcela de contribuição a dar nessa situação. Então, o que vai acontecer? Uma vez que eu acredito que Deus já tem os seus eleitos, eu acredito também que, se eu não estou com vontade de fazer o negócio, Deus não está me impulsionando para poder fazer o negócio. E aí, consequentemente, eu vou arrefecer no meu impulso missionário, no meu impulso evangelístico. Então, na prática, isso passa a ser comum. Eu vou arrefecer, embora a doutrina ensina o oposto disso, né? Mas na prática a gente vê, eu vou arrefecer na minha vida de santificação, eu vou frear a ideia de que eu preciso parar de pecar contra Deus, eu preciso corrigir minha vida, eu preciso viver santo, não sei o quê, porque eu já estou salvo, eu já estou garantido, não são os meus pecados que vão me afastar de Deus mais, etc. Então, de certa forma, quando essa ideia cai no solo comum, no público em geral, isso tira a ideia da urgência e da culpa que você teria de alguém não ser salvo porque você não pregou, né? Então, você escuta uma história de uma pessoa próxima a você que morreu sem salvação, você nunca pregou para ela. Se você acredita no calvinismo, você não vai se sentir culpado por causa daquilo. Você não vai pensar assim, puxa, pisei na bola de não ter feito isso e a pessoa foi para o inferno porque eu não preguei para ela. Vou me esforçar para que o próximo possa ser salvo e isso nunca mais se repita. O calvinismo não vai ter essa ideia ou essa perspectiva, o calvinista, né? E aí, consequentemente, vai acabar caindo nessa ideia que você colocou aí. Então, assim, não é a doutrina, tá? A doutrina ensina diferente disso, mas acaba sendo a prática, maneira como as pessoas vão viver. Entendi, Matheus. E assim, vamos agora entrar na questão bíblica textual. Em que momentos o calvinismo interpreta corretamente as passagens bíblicas e em que momento o calvinismo dá uma forçada no texto, uma forçada na interpretação? E aqui a gente entra num debate aí que está há muito tempo rolando entre arminianos e calvinistas, que passa por vários textos, Romanos 9, Efésios, vários textos distribuídos aí na Bíblia. Mas como é que a gente poderia começar a discutir aí os erros e acertos da teologia calvinista no que diz a interpretação bíblica? Eu acho que se a gente já começar a falar sobre isso, a gente vai começar a entrar na terceira via, né? No que seria a proposta do nosso tempo junto aqui. O problema principal do calvinismo é o pressuposto de exclusividade. É a ideia de que isso vai acontecer, é a única forma de Deus fazer as coisas. Ou seja, eles selecionam textos bíblicos que muitas vezes dizem isso, né? Por exemplo, depravação total. O calvinismo acerta. O ser humano realmente, por causa do pecado, foi totalmente depravado. Ele está fora das condições naturais ou possíveis dele alcançar a salvação por suas próprias escolhas. O texto lá de Romanos, eu gosto do 3, 10 a 12 lá, que fala que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa é a condição natural do ser humano caído, né? Completamente impossível para ele poder alcançar a salvação por si só.
Só que aí o que é o problema? É que a partir daí ele cria uma única via de ação de Deus. Então, a eleição incondicional, a graça irresistível e a perseverança dos santos, quando tomados de maneira exclusiva, é que elas passam a ser uma forçação dos textos bíblicos, porque a expiação limitada, nessa ideia de que Jesus morreu, o sacrifício dele era suficiente por toda a humanidade, mas ele morreu pelos salvos, também é uma perspectiva bíblica. É óbvio que Jesus morreu só pelos salvos, né? Se Jesus tivesse morrido por todas as pessoas seriam salvas, porque o sacrifício de Jesus salva, né? Ele expia, ele realmente tira o seu pecado e resolve a sua vida com Deus. Então, expiação limitada, vamos dizer assim, o primeiro e terceiro ponto do calvinismo são acertados. Jesus morreu pelos salvos. A questão é, a única maneira de uma pessoa ser salva é ela sendo eleita incondicionalmente, recebendo a graça irresistível e nunca podendo perder a sua salvação? É aí que nós temos alguns textos que mostram que algumas pessoas parecem se encaixar nesse critério, nessa forma, mas não é a totalidade das pessoas. A Bíblia não afirma isso com relação a toda a forma de Deus salvar a humanidade, né? Vai mostrar que outras coisas também acontecem. Eu acho que, não sei se a gente vai começar hoje ou se na próxima live, quando a gente falar do arminianismo, porque o grande problema da gente abraçar a posição do calvinismo fechada ou a posição do arminianismo fechada, como a gente vai ver isso também, é que você começa a forçar a interpretação de texto bíblico. Né? Porque, ok, o arminiano, o calvinista vai lá e ele apresenta um texto bíblico que fala a respeito do que ele acredita, por que ele acredita que a eleição é condicional, a graça é irresistível e o cara não perde a salvação. Mas nós temos outros textos bíblicos que estão falando coisas diferentes disso. Né? E como nós sabemos que a Bíblia não se contradiz, que não existe dois posicionamentos bíblicos sobre o mesmo assunto, contradizendo-se, a alternativa hermenêutica interpretativa é que esses argumentos eles são juntos, ou eles coexistem. Né? Talvez, ora Deus optando por uma forma de fazer a coisa, ora Deus optando pela outra forma de fazer a coisa. Ou ele usando de uma forma específica com algumas pessoas e de outra forma com outras pessoas. Que é o que a gente consegue analisar quando eu pego todos os textos bíblicos para analisar desse caso e eu me proponho a não forçar a barra com nenhum. Aí a gente começa a ter essa vertente interpretativa diferente. Então, o que tu está propondo é que a Bíblia ela traz textos que mostram diferentes formas de Deus agir na salvação das pessoas. Aí alguns enfatizam um pouco mais uma escolha, um papel de colaboração do homem na salvação e outros mais o que a gente poderia chamar de uma graça irresistível, Deus indo lá e agindo meio que soberanamente ou, como eu vou dizer, monergisticamente para salvar a pessoa. Então, o calvinista vai olhar para um lado, um grupo desses textos e vai tentar distorcer o outro grupo de textos, e o arminiano vai olhar para esse outro grupo de textos e distorcer o outro lado. E aí nenhuma dessas perspectivas teológicas tenta não distorcer nenhum dos textos e ver e construir uma teologia que entende que Deus usa dois métodos de salvação. E aí a gente vai esbarrar num problema que você abordou bem no iniciozinho da live. Você usou uma outra expressão, não lembro exatamente qual, clubismo. Mas é o comportamento... O clubismo. Exatamente, clubismo. É o comportamento de clube. Porque se eu adotar a outra posição ou uma posição intermediária, eu estou fora do clube. Né? E a gente sabe que dentro do mundo teológico cristão, entre igrejas, por exemplo, o fato de eu acreditar dessa forma
me fecha a porta para uma série de organizações cristãs. Né? Eu não posso ser pastor ou fazer parte de uma série de igrejas, não importa o quanto Deus me vocacionou para isso, os dons e talentos que eu tenha, o conhecimento bíblico que eu tenha, o caráter que eu tenha, não importa isso aqui. Se eu acredito diferente nesse ponto, eu estou fora de uma série de organizações e vice-versa, né? Isso vai acontecer. E eu estou fora das rodas de conversa, porque quando a gente vê as discussões, essa coisa de ser de esquerda ou ser de direita não é uma novidade, né? Esse sentimento belicoso, esse conflito, essa coisa agressiva, o deboche, a ironia, essa coisa que sai da alma de você querer menosprezar o outro, isso é um comportamento humano clubístico, natural, que se a gente não cuida disso, a gente está fazendo, começa a fazer esse tipo de coisa também. E dentro do mundo teológico, isso vai acontecer entre arminianos e calvinistas. Você sai de um clube, você é expulso de um meio, você é ridicularizado, você cai no ostracismo, e aí isso acaba levando muita gente a, não, então eu preciso enxergar esse texto bíblico de outra forma. Né? Não pode ser isso que ele significa, e aí eu vou tentar atribuir ou ressignificar ele à luz da coerência com o meu outro pensamento, a outra maneira de enxergar a coisa. Só que você distorce o texto bíblico. Você está lendo a Bíblia e, cara, não é aquilo que a Bíblia está dizendo. Né? Um outro tema que talvez a gente pode abordar mais para frente, que mostra esse tipo de situação e mostra também na história como isso vai construir, é a questão do batismo infantil, né? Que ele também gera um clube, ele também tem uma razão histórica de ter sido construído, né? E ele te exclui de um ou de outro ambiente e segue mais ou menos o mesmo padrão. Então aqui a gente vai ter esse problema das distorções dos textos bíblicos. Entendi, Mateus. E agora falando em texto bíblico, na tua opinião, Mateus, quais são os textos, para quem, por exemplo, é arminiano e acha que o calvinismo é uma bobagem, quais são os textos mais fortes que a gente pode usar para defender que, não, existe alguma razão aqui no calvinismo? Deus, às vezes, realmente age de maneira monergística na salvação, com essa graça irresistível. Que textos que a gente pode usar fortes para defender essa posição? Efésios 1, a partir do versículo 4 ali, seguintes, até o 8, 9, 11, por ali, Paulo vai ser muito enfático na questão da salvação, que ela aconteceu segundo a vontade de Deus, o beneplácito da sua vontade, que ele os predestinou e etc. Romanos, capítulo 9 ali, quando vai usar tanto a figura de Jacó e Esaú, quanto a figura do faraó, e aí Paulo escreve ali que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Né? É um texto que vai falar também, ou vai trazer fortemente essa ideia de que não importa o que você quer. Né? O outro texto de Romanos, lá no capítulo 3, que eu citei anteriormente, o que você quer? Você não é justo, você não busca Deus, você não faz o bem, né? Você se extraviou, você fez isso juntamente com todas as pessoas. Então, nessa condição, não depende de quem quer ou de quem corre, depende de Deus usar a sua misericórdia. Aquele texto que Jesus ele vai mencionar também lá em João, ele fala assim, eu não perdi no seu da perdição, ou seja, que já estava destinado para a perdição, mas os outros não foram arrancados da minha mão, ninguém os arrebata da minha mão. Não tem como você sair da mão de Jesus ou se perder. Voltou aí? O pessoal tá frenético na ligação hoje. Aí tá travada, né? Olha que liga. Dá uma travadinha. Então, esses textos, eles são os textos principais utilizados para poder mostrar que
peraí, existe ali um núcleo, um grupo de pessoas, uma equipe, vamos dizer assim, que Deus, ele escolhe, que ele arrebata ali, que ele destina o cara para um destino, para uma vida específica, e que o culminar disso é a salvação dele. Né? E para mim, Paulo é um grande exemplo disso, porque ele era um cara resistente, era um cara que intelectualmente parecia estar fora do alcance do evangelho, que era um cara mau, totalmente depravado, assassino de cristãos, perseguidor da igreja, aquele negócio todo. E Jesus apareceu para ele e falou, cara, dura coisa é você ficar resistindo. Né? Não tem como fazer isso mais. Eu te escolhi para você dar testemunho meu até para reis, então levanta daí, vamos caminhar. E para com esse negócio aí. Ele parou. Né? Paulo não parece ter escolha. Ele não parece ser um cara que poderia levantar, não, eu continuarei perseguindo o Senhor. Não é isso que o texto vai mostrar para a gente que é possível de acontecer. Né? Então a gente percebe na Bíblia esse tipo de coisa acontecendo. E textos bíblicos falando sobre isso especificamente. Ficou bastante claro. Temos uma boa pergunta aqui, Mateus. Se no calvinismo, se a pessoa morrer pecando, ela vai para o céu? Ou ela não irá morrer pecando porque Deus não vai deixar? Como é que fica no calvinismo? Ela pode morrer pecando e ela vai para o céu, porque a ideia não é só calvinista. Né? Mas ela é uma ideia mais ampla. Linhas do arminianismo pensam nisso também. A salvação de Jesus, a expiação de Jesus, não é só pelos pecados que você pediu perdão a tempo por eles. Né? A expiação de Jesus é por todos os seus pecados. Então não depende da sorte de você conseguiu pedir perdão e morrer sem ter pecado o próximo pecado, morreu naquele intervalo de tempo, né? Entre um pecado, um pedido de perdão e o próximo pecado, você morreu aqui. Né? Então não é isso que acontece. A pessoa ela pode estar em pecado, até um dos pressupostos calvinistas, né, que o ser humano peca todo dia, o tempo todo, em pensamentos, palavras, em atos, ele é um pecador ambulante. E aí é uma ideia também complicada, porque parece que o ser humano não vai conseguir, não consegue se santificar, né? E aí a pessoa também fica mais confortável em ser um pecador, mas é diferente daquela ideia ultra-arminiana, vamos dizer assim, de que você pecou, o Espírito Santo saiu, você perdeu a sua salvação, você pediu perdão, o Espírito Santo voltou, você está salvo de novo, e você pecou, o Espírito Santo saiu, você perdeu a sua salvação, e assim sucessivamente. Né? Então não é isso que acontece nem na perspectiva calvinista e nem na perspectiva arminiana mais tradicional, vamos dizer assim. Né? Então mesmo que você tenha pecado, o sacrifício de Jesus é suficiente para cobrir todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Entendi, Matheus. E tu estava comentando um pouco antes de eu ler essa pergunta sobre textos bíblicos que tratam da eleição incondicional, aparentemente, e de alguns exemplos, como Paulo, que seria um cara que parece que foi objeto de uma graça irresistível. Aqui o Rubens colocou o exemplo de Jonas também, por exemplo. Será que Jonas poderia ser um exemplo disso também, de Deus atuando de uma maneira mais firme, ali, de uma graça mais irresistível? Eu acho que Jonas não. E aí Jonas poderia ser um exemplo do outro lado, pela condição, e a gente não vai conseguir explorar toda essa ideia, essa é uma outra ideia polêmica, eu não sei se a gente consegue colocar tantas ideias polêmicas numa live só, né? Mas o Jonas, por causa do pecado dele e da decisão que ele tomou, ele foi punido. Né? Deus ele não atraiu Jonas irresistivelmente para Nínive. Em sendo punido, porque quando eles jogam o Jonas do barco, não é para o peixe engolir ele, vomitar ele na praia e ele ir pregar para a Nínive irresistivelmente. Né? Quando eles jogam ele do barco e o peixe vem, é para comer ele e matar ele.
e pronto. E a vida dele terminar ali, ele tendo desobedecido a Deus e se rebelado contra Deus, sendo julgado por Deus. Só que no processo de juízo, no momento que ele está ali caindo na água e o peixe está chegando e vai engolir ele faz aquela oração do capítulo 2 do livro de Jonas, que ele começa orando na terra e termina orando no Sheol. Né? Ele está ali pedindo perdão, Deus, por favor, não me dá mais uma chance. E o peixe engole ele, né? Contrariando a nossa perspectiva tradicional da escolinha dominical, quando a gente é criança, vendo os livrinhos ali, o Jonas morre, efetivamente, só que Deus ressuscita ele e dá uma segunda chance para ele, porque ele pediu. Né? Não porque de Deus apareceu e falou assim, você vai pregar em Nínive, haja o que houver. Diferente de Paulo, né? Que Deus falou, para com isso aí, se apruma e vão pregar o evangelho. Jonas falou assim, não, eu vou, me dá mais uma chance que eu vou. Aí Deus resolveu, então, dar mais uma chance para ele, enquanto estava condenando ele. Né? Então, ele já seria um exemplo da outra circunstância, da outra situação. Então, ó, mais um tema polêmico para uma futura live, essa questão do Jonas ter morrido e não simplesmente ficado 3 dias ali orando no interior do peixe grande. Quem ficou no interior do peixe grande foi o Gepeto, o pai do Pinóquio. O Jonas morreu. Isso aí é um tema bom para a gente aprofundar em outro momento. Mas então tu trouxe aqui um outro exemplo da Bíblia mostrando um outro método de Deus salvar as pessoas. Então, vamos usar isso como um ponto de... Essa é a hora que o calvinista que está assistindo a gente fala assim, isso é uma loucura, e já desliga a live e vai embora, e não tem nem como levar a sério isso aí. Não, isso aqui é uma live que não agrada nenhum dos lados, né? Nem o orgulho que está olhando se sente satisfeito, nem o calvinista. Não agradamos a nenhum dos clubes. Não, tá feia a coisa para nós. Mas aqui vamos fazer... O Cláudio postou uma risada ali. O Gleibson perguntou, então Jonas não seria um escolhido, eleito? Ele não seria, aparentemente, ele não seria um eleito incondicional. Eleito todo mundo é. A gente vai ver isso ali quando a gente falar do arminianismo, depois chegar na terceira via mesmo, mas ele não seria um incondicional. Né? Ele poderia resistir, como ele resistiu, à ordem de Deus, resolveu sair fora do caminho e Deus puniu ele. Que é o que Deus faz naturalmente com as pessoas que se rebelam e desobedecem a ele. Ele pune. É a ira dele, a justiça dele sendo aplicada. E aí ele pediu, me dá mais uma chance. Tá bom, vou dar mais uma chance para você. Porque eu quero, porque eu sou misericordioso e eu dou chance quando as pessoas pedem. Inclusive isso vai ser didaticamente, implicitamente, didaticamente colocado por próprio Jonas quando ele está lá pregando arrependimento para o povo de Nínive, e o povo arrepende, e Deus que ia destruir a cidade, derramar juízo sobre a cidade, não derrama. Né? O que Deus vai fazer no capítulo 4 com Nínive, ele faz com Jonas no capítulo 2. Né? Então Deus faz isso no micro, faz isso no macro. Então Nínive estava destinada à destruição. Se eles não se arrependessem, eles iam ser destruídos, como de fato, alguns anos depois da pregação de Jonas, você vai ver... Isaías profetizando a destruição de Nínive, Nínive é destruída. Né? Então, você vai perceber que aquilo que a chance que eles tiveram ali com Jonas durou enquanto eles estiveram arrependidos debaixo da vontade de Deus. Então, perfeito, Mateus. A gente viu, então, alguns exemplos e alguns textos que mostram por que o calvinismo, em certo aspecto, tem razão na sua interpretação da Bíblia. Agora, que textos são os textos que colocam o calvinismo em problemas? Assim, que textos o calvinista tende a distorcer ou não interpretar corretamente? Eu acho que os principais textos vão ser os textos que trabalham com perda de salvação e com o livre-arbítrio das pessoas. Né? A Bíblia é muito clara
em alguns textos, como o próprio o diálogo de Deus com Caim, quando Caim está para pecar e matar Abel, o texto de Deuteronômio 30 com o povo de Israel, o texto lá de 1 Samuel 15 com o rei Saul, e texto de Mateus 23. Tem vários textos na Bíblia que vão mostrar assim, que o ser humano ele se encontra diante de dilemas e de escolhas e de possibilidades de tomada de decisão, e ele pode escolher, e a escolha dele interfere na salvação dele, no destino dele e naquilo que Deus vai fazer. Bem como nós temos outros textos, não sei se vai dar tempo da gente explorar eles mais detalhadamente aqui, mas eu acho que talvez na próxima live a gente vai explorar, que fala nitidamente sobre perda de salvação, de pessoas que precisam cuidar para não perder a sua salvação, precisam... E aí, como é que ele vai perder? Se eu não pudesse escolher, escolheria perder a sua salvação. A gente vai ver que não é bem assim que a coisa funciona, a graça de Deus está operando também nas pessoas que têm o seu livre-arbítrio preservado, para que eles possam ter uma possibilidade um pouco melhor de escolha. E aí a gente vai perceber que tem muitas advertências na Bíblia. Tem pessoas que são apresentadas como pessoas que perderam a salvação, que eram salvas e perderam a sua salvação. Então não é só uma possibilidade... Esses dias eu ouvi uma interpretação do texto de Hebreus, por exemplo, que fala de perda de salvação, que o texto estaria falando assim, se fosse possível perder a salvação, seria assim, assim, assim. Né? Porque no grego está no aoristo, não sei o quê, e não está. No grego não está desse jeito, tá igual está no português ali explicando para nós. Só que nós temos um exemplo de gente na Bíblia que perdeu a salvação, que a Bíblia fala, mostra, estava salvo e não ficou salvo mais. Né? E isso aqui ocorreu, e Paulo vai falar sobre isso, Pedro vai falar sobre isso, né? O próprio Paulo, quando ele refere sobre si mesmo, tem uma passagem que ele vira e fala assim, eu estou aqui tomando bastante cuidado para depois de ter qualificado muitos, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então eu ainda estou cuidando. Então, embora quando a gente olha hoje da perspectiva da história da vida dele, a gente perceba que ele é um sujeito que aparentemente foi eleito incondicionalmente, predestinado para a salvação, não perderia sua salvação porque estava sendo conduzido por Deus, ele não se enxergava assim em toda a sua vida. Né? Houve momentos da vida dele, como ele está vivendo o dia a dia dele, ele sabe que ele é pecador, ele sabe que ele tem ali os seus dilemas, os seus problemas, como todos nós. Ele fala assim, gente, eu estou tomando cuidado, porque e se daqui a pouco eu pulo fora? Eu saio fora, eu sou desqualificado. Então, a gente vai ver que essa ideia, embora ela é uma ideia desses que, mas existem alguns que são incondicionalmente eleitos, irresistivelmente atraídos e não perderam a sua salvação, existe, mas eu não sei quem são essas pessoas. Né? E se eu sou um deles, eu não sei se eu sou um deles, eu estou vivendo a minha vida aqui. Então, essa é uma perspectiva que aí o calvinismo vem e distorce os textos bíblicos, né? Inclusive tentando fazer um malabarismo gramatical no grego e etc., para tentar encaixar a doutrina nesses textos que são textos controversos para eles, né? Que são textos que são indigestos e que precisam ser explicados. São os primeiros que os arminianos vão lançar a mão para derrubar a teoria calvinista da coisa. E aí, como é que eu vou fazer isso aqui? Aí vira um show de distorção do texto bíblico. Né? O calvinista vai distorcer daqui, o arminiano vai distorcer daqui porque não consegue admitir. Não, pode ser que alguns é assim mesmo. E aí começa aquela forçação de barra que a minha ideia, e eu acredito assim, a nossa proposta, é como que eu posso sentar e ler a Bíblia livre desses preconceitos e ler o que realmente está escrito ali. Eu acho que o nosso desafio é onde a gente precisa tentar caminhar, mesmo que o clubismo é muito forte. Seria como você pedir um petista, psolista, roxo, para sentar e falar assim, cara, mas analisa
de verdade o governo do Bolsonaro e me fala coisas boas que existem nesse governo. Né? E é óbvio que existem coisas boas, mas o cara não dá conta. A mesma coisa você pegar um bolsonarista roxo, né, fanático, e falar assim, tá, analisa aqui a proposta do Partido Comunista da China, ou a proposta do PSOL de governo, e me fala algumas coisas boas que existem nessa proposta. Rasga a proposta do PSOL e joga para cima e não sei o quê. Por quê? Porque se eu faço isso e eu sou do clube bolsonarista, o bolsonarista me exclui. Se eu faço isso, eu sou do clube da esquerda, a esquerda me exclui, eu não quero ser excluído. Eu prefiro detestar o outro lado. Então, esse comportamento não é político, ele é humano. E a gente acaba trazendo muitas vezes isso para a teologia também. Uhum. Excelente explanação, Matheus. A gente bateu 11 horas agora e a gente tem perguntas aqui ainda para responder. Aí eu tô por ti, Matheus. Eu não sei como é que tu tá de tempo aí, se a gente encerra ou se a gente vai algumas. Vamos responder as que já estão aí então e a gente encerra. Beleza. Então o Samuel tinha perguntado assim, aí é uma questão de terminologia. Se Jesus morreu pelos eleitos, como funciona o processo de salvação para o restante? Mas, pelo que eu entendi, Matheus, eu tentando aqui formular uma resposta para tu validar. Eleitos são todos os salvos. Alguns por meio de uma graça irresistível, outros por meio de uma graça resistível. Mas todos os salvos são eleitos. Seria por aí a resposta? Exatamente. Quando a gente for ver na próxima live a questão do arminianismo em si, nós vamos ver que o arminianismo acredita na eleição condicional, mas é uma eleição também. Né? Então, não tem como eu ser salvo sem ser eleito por Deus. Né? Todos os salvos são predestinados por Deus para a salvação. A questão é qual a forma dessa predestinação ter ocorrido. E aí, no arminianismo, a gente vai ver que existe uma outra proposição para a eleição ou para a predestinação, e que a gente vai ver que também tem fundamento bíblico, essa outra proposição, e continua Jesus morrendo por aqueles que foram salvos. Né? A morte de Jesus ela é eficaz só para quem é salvo, só para quem aceita Jesus. Ela não é eficaz para o cara que se perde. Senão, a gente cai no universalismo, que é aquela ideia de que no final todo mundo vai ser salvo. De que Deus vai salvar todo mundo, que ninguém vai para o inferno, né? Que o cara pode até nem ter tido contato com o evangelho, era um budista, um idólatra, um ateu, e chega lá no céu, o que eu estou fazendo aqui? Não, você foi salvo porque Jesus se salvou, e o cara vai converter no céu. Né? E aí, ai, que legal, que bom que ele me salvou. Isso é o universalismo, uma heresia, né? Séria, bem antibíblica. Então, a expiação limitada é no sentido de que ela só é eficaz para as pessoas que são salvos, e todos os salvos são eleitos. Entendi. Então, a forma da eleição que vai diferenciar. Então é para corroborar, o Gleidson aqui disse, então a graça é irresistível apenas para alguns. Dentro dessa proposta intermediária que a gente começou a discutir e vai discutir mais adiante, sim. Isso aí, exatamente. E aqui o Cláudio escreveu eleição conforme a presciência e a posição majoritária do arminianismo clássico, que era isso que tu estava explicando. Exatamente. Que é o que a gente vai ver na live que vem. Nós vamos olhar o que é o arminianismo. E aí tem uma outra questão que o Rubens colocou aqui, que ele tenta fazer uma distinção entre livre-arbítrio e livre-agência, dizendo que os calvinistas acreditam no segundo apenas, e não no primeiro, só na livre-agência, e que a gente não teria livre-arbítrio. Como é que a gente poderia trabalhar essa questão e de definir esses termos aí? A ideia da livre-agência é que você tem liberdade para você fazer as coisas cotidianas aqui da Terra, né? Você escolher seu emprego, tomar sorvete, ou comer alface, a gravata que você vai usar, essas coisas assim, né? Se você vai ser fitness ou gordinho, né? Essas coisas assim que são as escolhas que a gente vai tendo aqui.
mas não escolhas De salvação. cruciais relacionadas à nossa vida com Deus, exatamente. Uhum, Que seria o livre-arbítrio, que aí é onde o ser humano não teria, que ele perdeu a sua capacidade. uhum, exatamente. Aqui tem uma outra pergunta sobre o ladrão na cruz, que teria ganho a salvação naquele momento, mas eu não lembro mais em que contexto essa pergunta surgiu. Não sei se tu lembra também, ó, Matheus. Acho que pode ser a ideia de que ele não estava eleito incondicionalmente, vamos dizer assim, e aí no momento que ele escuta Jesus é que ele aceita. Pode ser talvez nesse sentido. Mas o ladrão na cruz a gente não tem como saber em que viés ele chegou ali, né? Porque ele pode ter sido irresistivelmente atraído pela graça de Deus naquele momento, como ele pode ter feito a sua decisão, feito a sua escolha baseado em tudo que ele estava enxergando ali, obviamente com a graça de Deus também, mas não a irresistível. Né? Uhum, Eu tenho uma posição pessoal, aí eu não consigo assim aprofundar ela teologicamente tanto nesse sentido, mas eu acho que o ladrão na cruz ele é salvo irresistivelmente, foi atraído incondicionalmente, porque o contexto, se você lê toda a trajetória da crucificação de Jesus, os sentimentos que Jesus estava tendo exatamente naquele momento, e que esse ladrão ele também começa debochando, e depois é que ele se converte, ele não é um bom ladrão desde o início, né? Ele também estava junto com o outro ali debochando de Jesus, e você lê isso à luz do Salmo 22, que é o salmo messiânico profético da crucificação, parece que Deus salva irresistivelmente esse ladrão para dar a salvação dele de presente e alívio para Jesus poder morrer na cruz com, com alegria, vamos dizer assim. Né? Então, se você somar Isaías 53, o Salmo 22 e toda a narrativa, tanto de Mateus quanto de Lucas, da crucificação, pega esses quatro textos, essas quatro perspectivas da crucificação, parece que o ladrão na cruz estava destinado irresistivelmente à salvação, porque ele era um presente que Deus uhum, estava, do Pai estava dando para o Filho, Deus estava dando para Jesus, para cara, vai valer a pena. Né? uhum. Olha aí, o que é que vai surtir de efeito tudo que você está fazendo. Né? Então é uma perspectiva bonita assim, até de analisar, mas também que demandaria bastante tempo para Uhum. discorrer ela. Bacana essa perspectiva. A gente vai, começa a conversar, vai abrindo várias possíveis portas aí para percorrer. Então, Ah, O Samuel aqui colocou, teoricamente, então, ele que tinha feito a pergunta sobre a eleição, teoricamente devem ser eleitos os salvos, né? Resistível ou não, eles são eleitos. todos são eleitos. Aí o Elmisson perguntou se a gente é calvinista com base em São Tomás de Aquino ou se a gente é mais ocasionalista. O que tu Não, responderia? ele vai ver que não, né? A gente não é calvinista nem ocasionalista. É uma outra proposta. Uma outra proposta é que nas próximas lives a gente vai chegar lá. E ele É isso também aí. perguntou se é correto usar o termo livre agência. Não, não. Porque a gente vai ver que, em certa medida, o livre-arbítrio foi preservado. Uhum. Então Então a gente vai conseguir analisar essa questão também mais profundo. então a gente vai chegar lá também. Então, Matheus, eu acho que a gente conseguiu matar todas as perguntas. O Samuel ali botou vocês são top, parabéns. Obrigado. E outros elogios ali mais para cima nos comentários. E eu também vou te agradecer pelo tempo aí, mesmo em Belo Horizonte, mesmo a gente tendo que fazer a live mais cedo por causa de compromissos aí que tu vai ter, a gente ainda teve um bom público. A Foi galera que bacana. acompanhou fez várias perguntas. Eu agradeço pelo teu tempo e disposição, Matheus. O Acho que se o Gleibson botou pessoal que vai parabéns. ouvir depois fazer pressão do vídeo, a gente pode responder na próxima live também, né? Sim, a gente pode responder as perguntas de quem assistir depois. É só largar aí que a gente retoma tudo.
É aqui, ó, Beleza. botaram, essa live é para os fortes. Nem os americanos deram conta. O Emerson botou muito bom. Então a gente fica por aqui. Na próxima live a gente vai falar sobre o arminianismo, mantendo essa mesma proposta de analisar os pontos fortes e fracos dessa teologia. E na próxima live, depois da do arminianismo, a gente vai apresentar uma proposta nova, a proposta intermediária que a gente deu umas pinceladas aqui, mas não aprofundamos muito. Então esse é o nosso E, plano. e acho que também seria interessante o pessoal que está nos acompanhando e vai continuar nos acompanhando, que eles podem tanto fazer ao vivo quanto quem está assistindo depois pode colocar. Quem sabe até o terceiro encontro, que é onde a gente vai analisar a coisa bem detalhadamente, eles coloquem as interpretações que eles dão para alguns textos bíblicos que a gente vai trabalhar e a gente pode caminhar em cima desses textos bíblicos para mostrar biblicamente que a nossa proposta não é construir uma teoria, né, que faça sentido academicamente. A gente quer analisar os textos bíblicos. Então, eles podem às vezes colocar e falar, não, mas esse texto bíblico diz isso, e a gente pode explorar os textos bíblicos também, junto com eles. Aí, ó, chamou por desafio, galera. Hein? Quem acha que essa proposta aí é uma teoria acadêmica e esse texto bíblico aqui eles não vão saber responder ou quebra essa proposta, você traz o texto, posta aí, compartilha e a gente vai discutir o que vocês trouxerem. Isso é Bom bacana. convite aí, Matheus. Ó, o Gleibson botou que esses assuntos dariam um congresso. Ó, fica uma ideia aí, hein? Daí, quem sabe o primeiro congresso do CMBsul não pode ser alguma coisa nesse sentido. De repente, é uma coisa, uma proposta aí que pouca gente faz. Então, eu teria espaço aí para fazer uma coisa nesse sentido. Falem com o diretor aqui em cima. Boa ideia, boa ideia. Se mais gente quiser, a gente pode fazer. Ó, o Emerson está curioso para saber. Então, Beleza. a gente deixou o pessoal com uma vontade aí de continuar. Semana que vem a gente segue nessa mesma tocada. Pessoal, agradeço a presença de todo mundo e agradeço a tu também, Matheus. Não sei se tem alguma palavra final. Pessoal, foi Não, show, tô gostei, boa. tranquilo, feliz. Estudar a Bíblia é bacana demais. Um É negócio muito bacana legal. demais. Então tá, a gente fica por aqui. Bom almoço aí para quem tá indo almoçar daqui a pouco e boa semana para todos. Valeu, um Valeu, abraço. Matheus.